Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, você que nos acompanha, mais uma edição do programa Em Poucas Palavras entrando no ar. Obrigado pela sua audiência, preciosa e amada audiência. Meu nome é Natsan Matias e temos aqui o nosso comentarista para mais um tema do programa de hoje. Mas antes, como vai, pastor? Oi, Natsan. Como sempre, né? É uma alegria muito grande estar aqui. Quero saudar aí os nossos ouvintes, agradecer a audiência, o pessoal aqui de Goiânia pela rádio daqui e também a audiência que nós temos aí no Brasil e no mundo através dos podcasts, dos canais ou do canal que nós temos no YouTube, enfim, o site da nossa igreja, o site da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós queremos agradecer a sua audiência. O nosso desejo é que o programa seja uma bênção na sua vida. Nós temos aqui mais um tema de hoje que talvez seja também a sua dúvida. Na verdade, esse é um tema que constantemente há perguntas em torno dele, então eu escolhi uma delas para representar todos os ouvintes. Ele diz: o meu nome é Luiz Eduardo Tavares, sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Tenho duas dúvidas desde quando me converti sobre música e ainda não ouvi uma opinião de um pastor reformado sobre os temas. Assim sendo, é para responder as perguntas do Luiz Eduardo e de outros ouvintes com as mesmas dúvidas que o programa de hoje dedicará os próximos minutos. Pastor Augustus, Luiz Eduardo pergunta: primeiramente, eu gostaria de saber se ouvir ou cantar uma música que não seja, ele chama secular, né? Que não seja uma música evangélica, Sim. se é errado, segundo ele, pois não é para glorificar a Deus, mesmo que a mensagem da música não seja uma mensagem que vá contra a Bíblia. E a segunda dúvida é sobre os ritmos de música. Qualquer ritmo de música é válido para adorar a Deus, desde o rock até o funk. As pessoas que defendem que todos os ritmos são válidos para adorar a Deus, dizem que todos os ritmos foram criados por Deus. Isso é biblicamente válido? E essas são as perguntas dele. Manda um abraço para nós. Tá certo, muito obrigado também. Mandamos o nosso abraço de volta para ele. Bom, Luiz. Luiz, essa é uma pergunta que, de fato, muita gente faz, não é? Se pode ouvir o que eles chamam de música do mundo, né? Música secular ou música do mundo. Muitos perguntam isso. Eu acho que sempre é bom começar definindo os termos, né? Para a gente saber exatamente do que é que nós estamos tratando aqui. O que seria a música do mundo? Seria música feita por um não crente? Será isso que caracteriza a música como sendo a música do mundo? Então, se é isso, para ser coerente, nós não deveríamos usar nada que seja feito por um descrente. Por exemplo, roupa. Nós vamos no shopping e nós compramos roupa, mas e se foi um descrente que fez? É roupa do mundo. Ou então você vai comprar um sapato, você não sabe de onde é que vem o sapato. Um par de óculos, o seu carro. Você vai entrar num ônibus que é dirigido por um descrente. Então, quando as pessoas dizem música do mundo, elas querem dizer música que foi feita porque não é crente e que por isso a gente não pode escutar, nós vamos ter o mesmo problema com relação às outras coisas que a gente consome e que foi feito ou produzido, né, elaborado por alguém que de fato não fez para a glória de Deus, né? Mas de qualquer forma a gente está aí. Se a gente for seguir essa regra, a gente não vai poder comer em restaurante, não pode comprar cachorro quente na esquina, especialmente se o dono lá do Come em Pé, né, ele não for crente, né? Porque tudo isso seria do mundo. A gente seria mais ou menos como os quakers, por dizer Alguma isso. coisa assim. Pois é. Teve grupos na história da igreja que, tendo essa compreensão que eu acabei de descrever, eles optaram por se retirar. Compravam propriedades enormes, moravam juntos, tinham suas fazendas e não tinham contato nenhum com o mundo exterior. Nada de Não queriam nada que... Eles faziam suas próprias roupas e manufaturavam seus próprios alimentos também, exatamente porque não queriam ter contato com nada do mundo. Eu creio que essa é uma posição extremada, não é? E não se sustenta, porque o pessoal que diz que não ouve música do mundo porque é feita pelo descrente, ele está sendo incoerente quando ele usa todas essas coisas, outras, né, que nós sabemos que foram feitas por gente descrente que não fez isso pensando na glória de Deus. Eu penso que a melhor descrição, a melhor definição de música do mundo
Não tem a ver com a questão da autoria, mas com conteúdo. Música seria do mundo se ela tiver uma letra que vai contra os valores de Deus. Em afronta, né? Afronta, por exemplo, aquelas músicas que falam de traição. Tem muita música aí no mercado, muito sertaneja, muita música sertaneja, fala de traição. Estamos falando em Goiânia, né? Com devido respeito à música sertaneja. Minha esposa gosta de, especialmente, aqueles mais antigos, né, e tal. Mas a maioria delas... Fala disso aí, a pessoa que foi traída, uma paixão não correspondida, fala de adultério, né? Ciúme, ódio, desejo de vingança. De né? Morrer. Então, quer dizer, se a música é uma apologia à traição, ao adultério, à fornicação, ao ciúme e ao ódio, então, nesse sentido, ela é do mundo. Mundo aqui entendido como esse sistema de valores que se levanta e se opõe contra a verdade de Deus que nos é revelada na Escritura. A Bíblia diz que nós devemos pensar em tudo aquilo que é justo, que é bom, que é agradável, que é puro, se há algum louvor, então que seja isso que ocupe o nosso pensamento. Agora, se eu ficar escutando músicas defendendo a traição, o adultério e todo esse sistema de vida, não é, que hoje é da nossa sociedade, então aí sim é música do mundo, não é? É música que corresponde, que expressa aquilo que o mundo de fato pensa. Agora, nesse sentido, Nathan, deixa eu dizer uma coisa aqui que eu espero que não choque ninguém. Nesse sentido, então nós temos que considerar também como música do mundo muita música gospel, que tem erros doutrinários graves, que pecam contra Deus do mesmo jeito, porque heresia, o homem no centro. Heresia é pecado tanto quanto adultério. Se música do mundo é aquela que promove o adultério como sendo uma coisa legal, traição como sendo uma coisa necessária, então do mundo também é aquela música gospel que promove valores que não estão de acordo com a palavra de Deus. A música gospel que fala de vingança, né? Que a pessoa agora está deitada ou está caída, mas um dia ela vai ficar de pé e vai ver todos aqueles que zombaram sendo derrubados, da autopromoção, da autoglorificação. Então, essas músicas aí, muita música gospel poderia ser classificada como do mundo também, porque elas promovem um conteúdo que não está de acordo com a palavra de Deus. Agora, tem gente que define música do mundo com respeito ao ritmo, né? Inclusive, isso faz parte aí da pergunta, né? Rock, exatamente. Rock, samba, hip hop, funk, não é? Aí nós vamos ter outro problema, pois não tem como definir um ritmo que seja santo e outro ritmo que seja mundano, não é? Ele está certo quando ele menciona aí que algumas pessoas acham que todos os ritmos, na verdade, vêm de Deus, não é? Eu não sei se eu chegaria ao ponto de dizer que todo ritmo é apropriado para o culto a Deus. Eu imagino que não, né? Eu não vejo problema no ritmo em si. Mas a gente sabe que os ritmos, eles estão relacionados com determinados tipos de comportamento e eles provocam reações diferentes nas pessoas. Então, isso todo mundo sabe. Você vai num consultório médico, por exemplo, e na sala de espera, geralmente você vai ouvir uma música suave, tranquila, um ritmo mais tranquilo. Porque se botar um funk paulista, né? Ou hip hop e tudo mais, o paciente já vai ficar nervoso, né? Ele já vai entrar agitado, né? na consulta médica. Então, a gente sabe que nem todo ritmo serve para todo propósito. Exatamente. Então, quando a gente pensa no culto a Deus, na adoração a Deus, que nós estamos ali para contemplar as coisas de Deus, para meditar na palavra de Deus, então é evidente que nem todo ritmo musical contribui para que meu estado emocional, meu estado espiritual se torne receptivo à palavra de Deus. Então, eu posso, por exemplo, eu gosto de rock, eu sou uma geração que cresceu ouvindo os Stones, ouvindo os Beatles, ouvindo B.B. King, né? Eu gosto de John Mayer, gosto de Eric Clapton, escuto tudo isso
mas como diversão, né? Como lazer. O Eric Clapton, por exemplo, que eu gosto, ele tem uma música que é Cocaine, que é uma apologia à cocaína, essa eu não escuto. Mas o John Mayer, o John Mayer tem muitas músicas também que tem um conteúdo que eu não gosto também. Mas o Mayer tem algumas músicas que eu fico impressionado. Uma música chamada Daughters, sobre filhas, né? Que ele fala do comportamento das moças, como deve ser, e dos pais. Tem outra música em que ele reflete sobre o tempo está parando, está correndo como um trem e ele não consegue parar a evolução do tempo e como é que vai ser isso, e ele conversa com o pai dele e ele percebe que de fato a vida está passando. São reflexos da alma, não é? Que ainda preserva alguns traços da imagem e semelhança de Deus. Então, essas músicas jamais deveriam ser trazidas para o culto público, né? Que ali é outra coisa, né? Então tem que ter uma seleção, tem que pensar muito. A verdade é que, pensando em música gospel, música evangélica hoje, nós precisamos não somente de compositores de qualidade, porque tem muita música ruim, desculpa, né? Eu não escuto, né? Eu prefiro, às vezes, ouvir boa música composta por um bom compositor, ainda que não seja cristão. Poético, né? Do que ouvir algumas dessas coisas que passam aí como sendo música evangélica. Mas o que nós precisamos são de compositores de qualidade e que tenham boa teologia, Natsan. Essa combinação, para que nós tenhamos músicas que de fato sirvam para adoração, para edificação da nossa mente e do nosso coração. Então, em resposta, você pode escutar música que não tenha conteúdo explicitamente evangélico, religioso e que não foi feita para ser usada no culto? Eu digo que pode, se a música ela não está fazendo apologia a pecados e a comportamentos que são contra a palavra de Deus. Aí, esse tipo de música que faz essa apologia, ela é mundana. E aí, de fato, nós não devíamos. Até entra na questão daquele que é músico e tem a profissão de músico, ele é um compositor e tal, ele pode muito bem ter as suas canções com uma cosmovisão cristã para falar de amor, de família, de poesia, da natureza. Nossa, tanta coisa que nós podemos falar que sem necessariamente usar o evangeliquez, né? Podemos falar da beleza do mundo e do amor mesmo, né? Dos relacionamentos das pessoas, sem usar esses clichês evangélicos que estão por aí. Que necessariamente não servem, não são para cantar lá dentro da igreja, mas ele pode expressar a sua arte. Perfeitamente. Fazendo assim justiça que eu falei agora há pouco com a música sertaneja, para ninguém pensar que eu sou contra, né? Disse que minha esposa... Você é fã do Chitãozinho e Chororó, tenho certeza. A gente, quando vai viajar, a gente coloca aqueles modões. Tem umas modas de viola muito bonitas, né? É bonita que a gente vai viajar. Luiz Gonzaga, por exemplo, tem muita música sertaneja. Né? Cascatinha. Sim. É a graça comum de Deus, né? Que ainda está na humanidade. Agora tem uns que não dá não mesmo. Dá mesmo. Sinto muito. Pois bem, então ficamos por aqui com o programa de hoje, agradecendo a sua audiência. Pastor. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. Deus o abençoe. Até o próximo programa. Que trazem esperança a todos nós. Menino, deixe de tristeza, veste um sorriso cor de céu. Preste atenção na minha história, que passo a contar nesse cordel. Vem, menina, cante com alegria, traz brilho do sol na sua voz, pra dizer comigo esses versos que trazem esperança a todos nós. Minha vida era seca, sem graça e sem cor, meu coração trincado. Nos dias 3 a 5 de novembro, acontece o 13º Encontro da Fé Reformada na Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Uma fé reformada para os nossos filhos será o tema desta 13ª edição. Preletores: Edward Welch, Augustus Nicodemos, Valdeci Santos, Mauro Meiser e Daniel Santos. 13º Encontro da Fé Reformada. Informações e inscrições: www.fereformada.com